Olá! Então, ontem nós historiadores tivemos uma grande vitória porque o Senado e a Câmara, o Congresso, derrubou o veto do Bolsonaro com relação à regulamentação da profissão de historiador. É o projeto de lei 4699 de 2012 do deputado Paulo Paim, que também é do projeto de lei do Senado 368 de 2009, também de Paulo Paim. Só que a luta por esta regulamentação, ela não é nova, isso começou há 52 anos, ou seja, em 1968, desde de lá que tem essa batalha. Então, a ANPU, né, que é a Associação Nacional dos Historiadores, ela tem feito realmente o seu trabalho, que é cobrar e marcar cerrado. Então, a ANPU também está de parabéns, assim como todos os historiadores. Então, é uma vitória. E isso significa o quê? A regulamentação da profissão de historiador não significa que as escolas vão perder todos os seus professores, porque eles vão ir para outras áreas e coisas do sentido, até porque não, até porque faltam realmente profissionais de história e de outras áreas nas escolas. Isso aí acho que é sabido por quase toda a população, faltam os profissionais nas escolas, mas isso também significa que alguns grupos, algumas pessoas que escrevem história, eu acho que aquelas pessoas que são bons profissionais, mesmo não sendo historiadores, mas escrevem coisas de verdade, não vão ter nenhum problema, até porque não, o objetivo não é tolir, não é cercear o direito de ninguém fazer história, até porque isso é impossível. A história é feita por si só, né? O historiador, existem os métodos, as metodologias, né? Né? No campo científico da história, para que ela seja catalogada, posta em ação, para que as pessoas possam também ter acesso, não só as pessoas que são da área, mas como qualquer outra pessoa, né? Porque o veto presidencial, a justificativa do Bolsonaro foi que a justificativa foi, o projeto ofende o direito fundamental previsto na Constituição ao restringir o livre exercício da profissão, além de ofender a previsão constitucional que é a de livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente da censura ou licença. Ou seja, não se trata disso, né? A justificativa do governo, do executivo, é uma justificativa falha, né? Não é esse, não é o objetivo, não se tolhe, não se prende, não se cerceia o direito das pessoas de fazer história, porque é a vida ela vai se fazendo, mas a história ela tem que ser contada de acordo com a metodologia. Então as pessoas não podem simplesmente se utilizar da história como querem alguns grupos. E aí eu poderia citar aqui, por exemplo, o Leandro Narlock, que escreveu um livro, História Politicamente Incorreta, que é uma história politicamente fantasiosa que ele realmente tirou da cabeça, e isso permeou o imaginário de muitas pessoas, e esse tipo de história que essas pessoas queriam contar, essas histórias fantasiosas, mentirosas, que em muitos dos casos faziam alusões a falsos heróis, esse tipo de coisa que eles queriam cantar. Então eles queriam ficar à vontade, assim como esse Brasil Paralelo também são pessoas que queriam ficar à vontade para fazer história. Ou então, como aqueles profissionais que são de outras áreas, do caso do Escola Sem Partido, quando você vai observar quem são as pessoas que estão lá dizendo como a história deve ser ensinada nas escolas, são pessoas que não são historiadores, que não são professores de história, não são da área, às vezes são advogados, arquitetos, médicos, pessoas que querem que nós contemos uma história de acordo com aquilo que eles imaginaram, ou daquilo que eles acham que seja correto, porque vai atender
aos seus desejos, né? Então, isso é muito, muito bacana, né? Então, isso atende também a um projeto neoliberal que também era contra a regulamentação dessa profissão, porque eles acreditavam que a profissão de médico, tudo bem, é regulamentado. O médico, só o médico pode trabalhar. O pessoal da área de saúde, que não seja só médico, mas que sejam psicólogos, ou que sejam também enfermeiros, que sejam odontólogos. Então essas pessoas teriam suas profissões regulamentadas. Mas a profissão de historiador não deveria ser regulamentada para que eles pudessem ficar à vontade para fazer uma história de acordo com aquilo que fosse do interesse, que atendesse a esse interesse, né? Então agora nós podemos ver as coisas de modo diferente, inclusive algumas pessoas falam, mas isso aí é corporativismo. Claro que é corporativismo, até porque todas as áreas são corporativistas. Para você ser um advogado, você precisa passar no exame da ordem. Você pode se formar, ter o seu diploma, mas você não vai poder advogar se você não passar no exame da ordem, né? Você pode ser até assessor, prestar assessoria jurídica, mas você não pode advogar não tendo passado no exame da ordem. Isso é muito simples, né? Então, o historiador, ele precisa ser também alguém que conhece os métodos, as metodologias científicas da área, né, para que se possa fazer história, para que nós não tenhamos aí um grupo de pessoas, tem várias pessoas, até mesmo alguns historiadores não vão concordar com isso, não concordam inclusive com a regulamentação, mas isso para a categoria é muito bom. É muito bom, nós podemos ter inclusive áreas dentro dos cargos públicos, por exemplo, que sejam específicos para o historiador, inclusive, né? Então isso é muito interessante, isso é bom. Eu acho principalmente no momento que nós estamos vivendo, em que a educação, principalmente a história, filosofia e sociologias, têm sido muito atacadas por pessoas que querem contar uma história diferente da história real, né? E por isso nós tivemos nos últimos anos uma gama de pessoas construindo e criando histórias fantasiosas, e essas histórias elas entraram no imaginário das pessoas, e para muitas delas, uma boa parte delas, essa história que eles queriam contar, esses revisionistas que em sua maioria esmagadora não tem nada a ver com história, eles querem reinventar a história, não querem não só apagar a história, né, apagar a memória, como eles querem recontar, ou seja, fazer com que as pessoas esqueçam daquela história verdadeira e construir uma nova história, né? E aí nós temos acidentes, do Rio de Janeiro não foi o único, tá? Museu histórico onde documentos foram perdidos, documentos queimados, sumidos. Nós temos infelizmente, isso vem acontecendo no Brasil, para que a história seja contada de uma outra forma. A gente sabe disso, não é de hoje, então tem toda uma fantasia criada por algumas pessoas, e nós teremos agora, vamos dizer assim, uma forma de, vamos dizer assim, limitar isso. A gente não vai, mas vai poder limitar porque a gente tem, vamos dizer assim, agora ferramentas legais que podem ser utilizadas para que a gente possa fazer correções de distorções. Então é isso, valeu, muito obrigado.